Olá, amigos do Negócios no Esporte, eu sou Rodrigo Fortuna e estou aqui com vocês mais uma segunda-feira, como sempre, e trago aqui, junto comigo, comandando o programa, Herbert Melo. Boa noite, Herbert. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigos que acompanham o programa Negócios do Esporte. É um prazer estar mais uma vez aqui junto com o Rodrigo apresentando o programa. Aproveito aqui para deixar um grande abraço ao nosso amigo John Paulo, que está no nosso que está aqui com a gente hoje no estúdio. E é isso aí, Rodrigo. Hoje tem um assunto muito interessante, né, que você vai passar para a gente agora, hein? É isso aí, a gente sempre trazendo para vocês o que há de mais novo no mundo da gestão do esporte e do marketing esportivo. Lembrando a todos que podem participar do nosso programa pelo chat logo abaixo aí da telinha, mandando perguntas que a gente vai ler aqui durante o programa. Hoje o nosso tema é gestão de patrocínios esportivos e para falar desse tema a gente traz um convidado bastante especial que está dando a honra da presença aqui hoje. Michel Fauzi Matar, ele é coordenador de projetos na Fundação Instituto de Administração, que é uma entidade ligada à USP, professor do curso Master de Futebol na Federação Paulista de Futebol, atuou como diretor executivo e de marketing do Clube Grêmio Barueri e é um estudioso e pesquisador. Seja bem-vindo, Michel, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite fria de segunda-feira. Bem fria, né? Boa noite aos amigos do programa Negócios no Esporte. Eu que agradeço o convite, é sempre importante a gente ter essa oportunidade de debater um tema tão atual e ao mesmo tempo que precisa evoluir bastante ainda. Então é uma ótima oportunidade, eu agradeço o convite de vocês. Maravilha, prazer é todo nosso, Michel. E o Michel também é autor de livros, coautor de vários livros aí sobre o assunto, depois a gente vai deixar os dados dele, mas vocês vão hoje ter realmente bastante conteúdo para trabalhar durante o nosso programa. Para começar o nosso programa, Michel, sempre fica aquela questão, né? Quem vem primeiro, a gestão ou o marketing esportivo? Quem, na sua opinião, tem que vir primeiro? Eles estão juntos, são coisas separadas? Qual a sua opinião sobre esse assunto? É importante essa pergunta porque no Brasil, ao longo dos tempos, a utilização do termo marketing esportivo, ela deu uma conotação, uma ideia de várias definições, né? Então você tem muita confusão acerca desse tema. Mas o marketing nada mais é do que uma das ferramentas da gestão. Então, evidentemente que ele está contido dentro da gestão, né? Então, você tem que partir do pressuposto que ao planejar, ao estruturar uma gestão, em qualquer que seja a organização, em qualquer organização esportiva, no nosso caso em particular, dentre as atividades da gestão, você tem que pressupor o marketing, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o marketing está contido na gestão, é impossível você falar o inverso. E eu digo mais, né? O marketing, na verdade, por ser uma atividade que tem um brilho próprio, chama a atenção, ela ganha uma importância maior do que as demais atividades quando se fala do esporte. Mas as finanças também são muito importantes, a parte de estrutura, a parte da gestão das pessoas, quer dizer, tudo isso faz parte da gestão. O marketing é um subgrupo da gestão. Desses. Vamos dizer, né, que ninguém faz marketing de sucesso, né? Ou seja, se não cuidarem ali das áreas, né, até dos prestadores de serviços internos, a área administrativa, a área de finanças, a parte médica, a parte de preparação dos atletas, que envolve a gestão, ninguém vai fazer marketing de sucesso. Eu acho que é mais ou menos o que a gente vê hoje. Por que os times brasileiros não têm muito marketing, né? Hoje a gente está entrando numa nova era. Acho que talvez seja um dos motivos, porque não tem gestão, não é isso, Michel? São dois aspectos. Um dos aspectos é esse, quer dizer, por serem entidades extremamente politizadas, né? Então, assim, políticas mesmo, a gestão ocorre com pessoas eleitas, que não são gestoras profissionais, né, nesse sentido. Elas estão gestoras por uma questão política, como ocorre em qualquer tipo de associação. Então, esse é um aspecto, elas não são especializadas, seja em marketing ou em finanças. Isso pode acontecer ocasionalmente, né? De repente, um profissional de marketing ganhar a eleição numa instituição dessa. Mas culturalmente, a gente falando de clube brasileiro, culturalmente é o que a gente vê, é muito disso. Funciona dessa maneira. Cargo político. Isso. Né? A política está antes de tudo. Eu não estou falando aqui de política de uma maneira pejorativa, porque elas são estruturadas dessa maneira, então o preenchimento do cargo de maneira estatutária é feito de maneira política. Esse é um aspecto. Então a gestão ela acaba tendo alguns espaços não preenchidos porque são pessoas que não necessariamente entendem a gestão. E o outro aspecto do marketing que é muito forte no esporte é que muitas vezes as marcas elas tomam proporções muito grandes sem nenhum tipo de esforço.
administrativamente falando. Perfeito. Elas têm uma projeção muito grande por conta do esporte. Então, historicamente, são instituições centenárias, foram conquistando resultados muito antes da época do profissionalismo e a marca é muito forte. Mas quando você vai ver a estrutura de gestão que está por detrás da marca, muitas vezes não é compatível. Mas o marketing acaba sendo relegado porque tem-se a falsa impressão de que o marketing anda sozinho pelo poder da marca. Você entendeu? Entendi. Perfeito. E continuando falando de marketing, a gente que está no marketing esportivo dia a dia, né, no nosso dia a dia a gente só fala em marketing esportivo, né, Rodrigo? Isso aí. Só que o que a gente vê também marketing esportivo é vinculado a patrocínio. Quando a gente vai falar de marketing esportivo, vem patrocínio. Patrocínio master na camisa. E é isso mesmo? O marketing esportivo, ele é o patrocínio? Ou não? Se limita nisso, quer dizer... Não, então essa é uma outra coisa que a gente debate bastante no meio, que isso é um reducionismo, na verdade. É você pegar uma coisa muito maior e transformar num pedacinho que é o patrocínio. O marketing, a gente costuma fazer associação com outros setores que não o esporte, né? O marketing ele é o conjunto de atividades feitas para você desenvolver produtos, promover marcas, vender, enfim. E isso no esporte também deveria ser assim. Então uma instituição, seja ela qual for, de qualquer modalidade, uma federação, um clube, enfim, ela precisa de um departamento, que é o departamento de marketing, para gerir os seus produtos, os seus serviços, seja um jogo, um atleta, um espetáculo, enfim, um campeonato, o que quer que seja. Perfeito. E isso precisa ser gerido do ponto de vista de produto, de preço, onde que vai vender ingresso, onde vai ser a competição, assim por diante. Ou seja, fazer o marketing. O patrocínio ele é um pedacinho disso. E, na verdade, no caso do esporte, o patrocínio está fora da instituição esportiva. Então, a gente costuma dizer assim, o marketing esportivo, se a gente for levar a expressão ao pé da letra, ele deve ser praticado pela instituição do esporte, o clube, a federação. Ele tem um departamento de marketing que cuida da instituição, da sua marca. O Corinthians, o Palmeiras, o Clube Pinheiros, enfim, o que quer que seja. O patrocínio ele vem de uma organização fora do esporte, por exemplo, que quer se associar ao esporte, a essas marcas. Associar a marca para criar clube, algum tipo de benefício. É um valor comercial. maior para a marca dela. Exatamente. Né? Poderia, por exemplo, a própria marca esportiva patrocinar alguém? Também poderia acontecer, claro que pode, mas a essência é essa, então tem uma diferença grande. Só que ao longo do tempo passou-se a chamar, no Brasil, isso é no Brasil, se você pegar qualquer publicação internacional, quando você usa o termo sports marketing, é você lendo como se faz marketing numa instituição esportiva. No Brasil, o termo marketing esportivo, ou sport marketing fazendo correlato, fala de patrocínio. Isso aí. Então é um reducionismo. Não, isso fica, fica muito aos olhos, à vista de quem acompanha os esportes. Quer dizer, toda vez que a gente ouve falar de patrocínio, a gente sempre vai buscar alguma coisa relacionada ao uniforme. Até nos outros esportes, né? Você pega na natação, você vai na touca, você pega no kimono do judoca, né? É sempre muito vinculado àquela imagem que se tem do atleta, do time logo no início. E acaba né? sendo o que fica mais visível, né? O que é mais à vista. Você vê o que está na camisa, o que está no kimono. Agora, se você for falar de patrocínio particularmente, aí é um outro debate, que eu acho que até está dentro da mesma pergunta, né? Porque se for falar de patrocínio, aí também há um reducionismo de simplesmente a exposição da marca. Sim. O patrocínio você tem uma série de coisas periféricas que você poderia aproveitar e que não são bem aproveitadas. Por duas razões. Primeiro, porque não há um departamento na instituição patrocinada que possa gerir isso, ou seja, promover, quanto mais eu vou promover a marca que me patrocina, mais ela vai querer continuar comigo. Sem dúvida. Mas como eu não tenho um departamento de marketing na minha instituição que também se preocupe com essa relação fica prejudicada, as propriedades não são potencializadas. E por outro lado, do lado do patrocinador, há justamente essa imagem de que, eu colocando minha marca lá, eu estou atendido. Quer dizer, não há uma exigência dos dois lados. É um negócio até qualitativo. De um lado, olha, eu não tenho nada para oferecer além disso aqui, e o outro lado também não vou cobrar porque... Isso aos pouquinhos está mudando, é claro, porque há muito debate, né? A gente não pode falar que está todo mundo parado, há muito debate. Então as principais marcas, os principais contratos, claro, já passaram a atentar para isso e passam a cobrar do patrocinado o cumprimento de muito mais benefícios. E aí começa então a aparecer pequenos problemas nessa relação. E muitas vezes a gente ouve notícias de contratos que foram encerrados,
de propriedades que não foram cumpridas, né? Então essa é uma questão que ainda precisa evoluir, né? Entendi. E o patrocínio, quer dizer, a gente saindo um pouco do patrocínio em relação ao marketing em geral, isso tem uma série de marketing em geral ligado ao esporte, né? Existe uma série de ações, né? Licenciamento de marcas, franquias, a própria exposição de marca em lugares alternativos que não propriamente a camisa, pode ser o próprio clube, o jogo de futebol. Publicidade e propaganda, que entra também dentro do marketing. Isso. O departamento a gente vê muito nas entrevistas, né, os jogadores com aquela tela atrás com a marca dos patrocinadores, quer dizer, às vezes não são nem é o mesmo que está na camisa. Quer dizer, tudo isso está contido, né, Michel? Isso tudo... Como é que funciona? Então, assim, vamos separar, já que a gente já está dentro desses dois tópicos. Então, assim, o que faz um departamento de marketing de um clube qualquer, de qualquer modalidade, né? Então, ele faz a gestão dos seus produtos, então ele define quais produtos eu vou oferecer ao mercado. Eu só vou vender minha camisa? Ou eu vou criar produtos licenciados, até porque eu não vou fazer operação própria de produção, mas eu desenvolvo empresas que trabalham com licenciamento para trabalharem a minha marca com uma infinidade de outros produtos. Essa é uma questão que eu deveria pensar. O que mais que eu posso oferecer? Eu vou oferecer outros produtos ligados ao clube? Eu vou trabalhar com preços diferenciados? Eu vou desenvolver promoções? Eu vou criar alguma forma alternativa de me comunicar com o meu mercado? Enfim, passa por todas essas questões. Eventos especiais, né? Por exemplo, específicos com eu vou criar campanhas junto ao torcedor, enfim. Por outro lado, existem o que a gente chama de propriedades nos contratos de patrocínio. Então essas são as questões que foram acordadas com o patrocinador específico que está se vinculando a mim. Então, tá bom, eu vou colocar uma marca na minha camiseta, enfim, aonde vai ser? Vai ser no peito, nas costas, no ombro, de que tamanho, que dimensão, que cor e assim por diante. Eu vou colocar minha marca num backdrop, por exemplo. Como que vai ser também? Com quantas marcas eu autorizo que eu possa concorrer no mesmo espaço? Vai haver algum tipo de placa de publicidade no estádio ou no ginásio? Vai ser no meu centro de treinamento? Como que vai funcionar no site? Vai ter alguma coisa no site, alguma campanha? Envolve? E essa é a grande complexidade e que o próprio departamento de marketing do clube, agora falando de uma questão menos estratégica e mais operacional, também precisa gerir. Quer dizer, do ponto de vista estratégico, eu fechei um contrato com o patrocinador. Agora eu entrego para a minha área operacional para fazer com que isso seja cumprido. Senão eu vou tornando a relação menos amistosa. Porque, lógico, tá bom, eu coloquei a marca, mas, por exemplo, o contrato prevê que eu possa utilizar 2 atletas da minha equipe para participar de campanhas do patrocinador. Aí no dia a dia começa a relação conflituosa. Então a área técnica não quer ceder esses 2 atletas porque vai atrapalhar a competição e tudo mais. Mas peraí, mas está em contrato. Isso deveria ter sido previsto no momento do contrato. Mas na hora de eu fazer as concessões, porque eu quero assinar o contrato, eu faço tudo, mas na hora da entrega, eu fico com a entrega comprometida. Então essas relações que precisam ser melhor administradas, e volta aquele nosso primeiro debate, que você precisa então ter um departamento responsável para fazer toda essa gestão de uma maneira conveniente, né? Sem dúvida. Michel, a gente falou aqui, né, de patrocinadores, enfim, qual a importância que os patrocinadores, na sua visão, eles têm no esporte mundial, né? E no Brasil, se essa carga é maior ou menor do que nos outros países. Eu vou até pedir a sua licença, a gente vai para os nossos primeiros intervalos, no nosso primeiro intervalo comercial, e volta daqui a pouquinho com mais negócios no esporte, com a resposta aqui do Michel. Oi, eu sou o Zacarias e também estou aqui na TV ABCD, hein? Olha só que legal. Com dieta e saúde, com a reeducação alimentar, eu não aprendi só a comer menos, mas eu aprendi a comer melhor. Quando entrei, eu estava com 83 quilos. Fiquei esse período todo de gordinha, sempre me sentindo bem desleixada, não cuidava muito mais de mim, até pro meu marido, não me sentia mais uma mulher desejada, querida. Eu nunca podia escolher a roupa, né, que eu vestia, a roupa que eu escolhi, é que é o que tinha. Eu estava sentada ali na cama e meu marido fez um comentário, assim, né, oi amor, eu acho que tu deu uma engordadinha. Nossa, daí assim foi a gota d'água, assim, não, agora eu vou entrar. No outro dia já eu fui, me inscrevi no programa e comecei. Antes de dieta e saúde, a dieta para mim sempre foi vista com maus olhos, porque era restrição
pizza 4 vezes por semana, eu como doce, né? Eu como chocolatinho, bis. A educação alimentar te permite comer o que tu gosta. Então tu não vai ter ataque de fúria de comida, e isso já tem mudado e refletido bastante na minha família. Meu marido também já perdeu uns quilos, assim. O contador de pontos, assim, pra mim foi essencial. Não adiantava comer um sonho de valsa, que no lugar dele eu podia comer um sanduíche natural, praticamente. Pra mim é essencial, eu todo dia passar na comunidade, é uma forma da gente se incentivar. Eu gosto muito de cozinhar. Mesmo alguma receita que eu vejo que não é light, eu tento adaptar, coloco no blog, para que todas as pessoas também possam utilizar. Não tem aspecto de light, simplesmente são saborosos. E hoje eu estou mais feliz, assim, consigo transmitir mais alegria, conversar, me relacionar com as pessoas bem melhor agora. Chegar aqui foi uma grande vitória. Eu indico, né, obviamente indico Dieta Saúde para todas as pessoas. Além de ser acessível pelo fator internet, ele é acessível financeiramente. Estou assim, quase uma garota propaganda lá onde eu moro. Então persista, continue, porque dá bastante resultado. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Nós estamos na TV ABCD. Yeah! Olá, amigos do Negócio no Esporte, estamos de volta aqui com o nosso programa número 8, trazendo hoje o assunto gestão de patrocínios esportivos com o nosso convidado Michel Fauzi Matar. Eu queria aproveitar e já dar minha saudação aqui para o Tiago Humberto, está mandando até uma pergunta, já vou ler já, o Pedro, o Adalto, a Janete, o pessoal que está aqui no nosso chat prestigiando o programa. O Tiago Humberto está aqui elogiando o programa, ótimo tema, e ele faz uma pergunta, vamos responder essa pergunta já. Vocês acham necessário as equipes estamparem tantas marcas em suas camisas? O que você acha disso, Michel? Hoje é aquele álbum de figurinha que está virando a camiseta dos times. Você acha realmente necessário isso, ou isso faz parte de um processo que não é necessário, enfim? Veja, na verdade, assim, dependendo quando começou com as equipes de menor porte, eu lembro, depois a gente vai entrar no debate, mas na época do Barueri, isso começou a ser feito porque você tem, por um lado, você tem uma perda de arrecadação, você tem uma torcida em menor número, você tem valores de direitos comerciais, com contratos menores, enfim, então a venda de produtos, enfim, por consequência ocorre numa dimensão muito menor, então você acaba utilizando isso para compensar por um outro lado. Agora, as camisas de maior porte, com uma marca mais valiosa, acaba tendo um certo limite onde você pode ir até onde começa a perder valor. Né? Então, há de se discutir. Por um outro lado, entra um aspecto técnico, porque hoje os custos para gerir o esporte são muito altos, então o custo com atletas, com treinadores, enfim, está bastante inflacionado. Então você tenta buscar o equilíbrio criando novas fontes de receita. Então, mas é uma simplificação, Herbert, só para não perder o raciocínio, do ponto de vista dos clubes, acaba sendo mais fácil você lidar com os patrocinadores e aumentar a quantidade de marcas do que você realmente lidar com o consumidor final, criar realmente ofertas que gerem consumo. Você entendeu? Então acaba sendo uma troca, mas a pergunta é muito pertinente, né? Porque acaba sendo, e aí volta de novo naquilo, sem querer se repetir, mas assim, como não há um departamento de marketing que trabalhe de fato essa uma relação, uma gestão. Então o que você faz? Bom, apareceu 5 propostas no meu e-mail, sem eu fazer nenhum esforço. Querendo estampar na minha camisa, eu dou um jeito aqui de dividir. Compila ali os valores. Adiante, né? E é uma maneira, Michel, com certeza, de baixar o valor dos patrocínios. Quer dizer, uma vez que você coloca para um time menor, eu falando, né,
uma vez que você coloca mais empresas ali dentro, você derruba o valor daquele patrocínio por patrocinador. Sabe que não acaba acontecendo isso, acaba não sendo dessa maneira. Acaba assim, você fraciona a sua camisa estabelecendo valores para cada uma das propriedades, de tal maneira que a soma daquilo chegue ao que você imaginava pela camisa. Mas que se você estampar só uma única marca... Daquele valor não precisava. Não precisaria, mas é mais difícil você encontrar uma empresa, um patrocinador disposto a fazer isso numa camisa de menos expressão. Né? Hoje já está difícil até... Demais. Você pega a camisa do Corinthians, tem avanço nas axilas, tem banco na toda fracionada. E também ninguém nega dinheiro, né? Principalmente o clube brasileiro. Acaba sendo dessa maneira. Só que você acaba canibalizando as marcas. Então você tem uma insatisfação do patrocinador. Isso já aconteceu. Na época do Brasil nós tínhamos um patrocinador no peito e do dia para a noite. E veja, quando você vai ao mercado, você vai já com as propriedades pré-estabelecidas. Então você leva ao mercado e fala, no máximo, você vai dividir a visibilidade da sua marca com outras, por exemplo, 4 marcas. Você não pode simplesmente criar uma propriedade no meio do processo. Né? Simplesmente porque você precisou de recurso, porque na verdade você está dividindo a visibilidade sobre a ótica desse patrocinador. Mas aí acaba a questão do recurso, eu preciso do dinheiro de qualquer maneira, acaba passando por cima dessa relação. E é justamente esse patrocinador que ao término do contrato não tem interesse em renovar a parceria. Né? Então acaba sendo uma bola de neve e que ela é muito atrapalhada pelo imediatismo. Né? Chega ao cúmulo de algumas camisas você sequer conseguir identificar o patrocinador. Às vezes é tão pequeno que você não consegue nem identificar, quer dizer, qual o valor que isso realmente tem. Né, para um patrocinador ter uma marca estampada que sequer é visualizada numa camisa. Eu acho que termina sendo jogar dinheiro fora, né? Acho que é isso aí. Exatamente. Aproveitando que você falou do Barueri, você assumiu a diretoria de marketing do Barueri. A gente queria entender, e acredito que os telenautas também, quais as dificuldades que você encontrou, como que era gerir o departamento de marketing do Barueri? Como que foi essa experiência? O que você tem para passar para a gente de experiência dentro de um departamento de marketing? Porque eu sei que o Barueri era bem profissional. Não era um clube... Ou não, você pode discordar aqui e abrir para a gente. Mas a impressão que, pelo menos eu tinha, é que era um clube bem gerido. Né? No aspecto geral, no futebol. Na época eu trabalhei com futebol de base, a gente tinha bastante contato lá dentro e via que era organizado. De fora a gente via que era bem organizado. Então, assim, no departamento de marketing, qual foi a sua maior dificuldade? Quais foram os seus desafios? Que experiência você tem para passar para a gente? O caso do Barueri é um caso bastante interessante, porque ele não nasceu profissional. Né? Ele nasceu, a história é um pouco longa, acho que não, mas ele nasceu uma situação de um acaso onde trabalhava-se em categoria de base e acabou no ano de 2000 ganhando uma Copa São Paulo de futebol júnior. Imagina, um clube que colocou jogadores para serem empresários, ganhou a Copa São Paulo e a partir daquele momento a coisa começou a tomar corpo e foi subindo de categoria em categoria. Só que por ele ser um clube empresa, né, é um Grêmio Barueri de futebol limitado, ele é um clube empresa, né, então ele tinha muita flexibilidade, agilidade, né, porque se a gente pensa nos nossos clubes tradicionais, que são associações, então é como a gente estava comentando, são instituições estatutárias que têm um corpo politizado muito forte dentro da tomada de decisão e isso ingessa um pouquinho a gestão. Ali as coisas eram muito dinâmicas, mas na verdade quando eu cheguei no início de 2008, e o clube estava na série A1 do Paulista e série B do Brasileiro, que ele estava pegou a fase boa ali. Tinham competições que tinham muita visibilidade, mas não existia um departamento de marketing. Então meu desafio foi primeiro estruturar o departamento de marketing, né? E ao mesmo tempo ir incorporando políticas de marketing, porque é uma organização que nunca havia trabalhado esses aspectos de marketing, comerciais, de relacionamento com o consumidor, até porque era um clube novo, uma torcida relativamente pequena, não tinha uma marca, né? A marca foi tomando corpo, né? Então o maior desafio foi esse, de fato, foi estruturar e ao mesmo tempo, e em paralelo, e até fazendo o paralelo que a gente conversou antes, quer dizer, a marca, ela tomou um corpo muito forte, porque no esporte funciona dessa maneira, quer dizer, o Barueri chegou numa Série A de Brasileiro em 2009 e está jogando na principal divisão da principal liga do país. Mas ao mesmo tempo, a hora que você olha a estrutura é enxuta, a arrecadação é enxuta, você tem uma torcida pequena que consome pouco. Então, esse é o grande desafio, né? Talvez seja diferente, e aqui eu não estou julgando a complexidade, né? Mas é diferente você assumir uma organização que tem um grupo de consumidores, torcedores assim, de milhões.
Qualquer Eu coisa acho que que nesse coloca, caso, vende. aí a gestão é muito mais de você Muito mais. controlar as ofertas, saber escolher bem os produtos, trabalhar preços, demanda, promoções e assim por diante. Ali era realmente como é que você faz para sustentar uma equipe que tem uma torcida com tamanho pequeno, que consome pouco e assim por diante, né? Então esse foi o grande desafio e ao mesmo tempo lidar em paralelo com a mídia, que pressupõe que atrás daquela marca tem uma grande organização, porque você está na principal divisão do país. Sem dúvida. Né? Então é muito interessante isso, você separar a parte esportiva, onde o desempenho atingiu a elite da competição, da administrativa, que era uma administração enxuta e que na verdade o marketing estava se iniciando naquele momento de exposição. Né? Mas é impressionante o poder até do marketing, né? O fato do Grêmio Barueri ter acessado a principal divisão do campeonato, do campeonato brasileiro, né? Ficar aos holofotes da mídia, né? Só por si só isso levou as pessoas a definirem o Grêmio Barueri como um exemplo, mas na verdade e até pela postura do time, pela questão do estádio, por toda essa infraestrutura que apareceu, quer dizer, para todo mundo me pareceu, né, um case de sucesso. Né? Independente de onde foi, para onde foi depois, a gente sabe que tem questões políticas envolvidas, mas sempre pareceu ao mercado um case de bastante sucesso. Né? E aí vem uma pergunta interessante aqui, né? Que, quando você chegou lá, né, o que você acha que você implantou lá que você poderia servir de exemplo para não só para o futebol, porque a gente fala muito do futebol, mas na verdade quando a gente está falando da gestão dos patrocínios, a gente está falando de outros times, que poderia ser colocado também em outros clubes, principalmente em outros esportes, né, que vamos dizer, se equiparam ao Grêmio Barueri em termos de potencial, porque o Grêmio Barueri, apesar do tamanho que ele tem, enfim, e tinha naquela época, ele pode se comparar aos times, por exemplo, de basquete, vôlei, em termos de infraestrutura e alguns muito bem estruturados. O que você acha que você encontrou lá ou que você implantou lá que poderia ser bem utilizado nos demais clubes? Uma das principais coisas que eu acho é você realmente respeitar, desenvolver bons contratos, no caso de patrocínio particularmente falando, desenvolver bons contratos e respeitá-los. Né? Respeitá-los na medida do possível, dar uma entrega superior ao seu patrocinador. Né? Porque você vai criando vínculos e laços, né? E no nosso caso era interessante porque como a gente o clube estava se tornando uma marca forte, ele foi atraindo, e até pela proximidade de São Paulo, aquela coisa. Então você está muito próximo do grande mercado, a um custo ao patrocinador, a um custo muito mais acessível. Sem dúvida. Mas isso não pressupõe uma entrega inferior. Né? Então você está tendo boa visibilidade, você tem todas as propriedades que você deve entregar. Né? Então esse é um aspecto, quer dizer, desenvolver bons contratos e fazer uma entrega conveniente. E por outro lado, e aí talvez o desafio maior tenha sido, depois que nós saímos de Barueri, o clube foi para Presidente Prudente, nós saímos de um mercado que próximo de São Paulo, claro, com bons patrocinadores, mas com pouca torcida, e fomos para um mercado longe de São Paulo, com poucos patrocinadores, mas com uma torcida muito enorme, inflamada. Então, naquele momento, foi interessante você, estrategicamente, desenvolver ofertas que até então esse desafio não tinha acontecido em Barueri. Porque em Barueri as pessoas consumiam de fato pouco, então você acabava não tendo uma atratividade para licenciados, por exemplo. Porque ele vai licenciar um produto que não vai vender. E em Presidente Prudente isso tomou um corpo muito interessante. Né? Mas eu diria que o principal desafio foi menos em relação ao consumidor, porque o maior tempo foi em Barueri, e mais em relação à gestão de patrocínios bem desenvolvida. E aí patrocínios, isso envolve também o próprio fornecedor de material esportivo, qualquer tipo de parceria. E a gente ouvia esse tipo de feedback dessas empresas que se relacionaram já com outros clubes, mas que vinham lá e sentiam essa receptividade e falaram, puxa, aqui realmente a gente percebe que é uma gestão profissional, onde a gente está lidando empresa com empresa e ambos estão buscando objetivos comuns. Legal. E pegando o gancho dessa mudança do Barueri para Presidente Prudente, o que mudou em números, em marketing, o que você falou que o número de torcedores aumentou muito, né? Porque era o único time da cidade, se não me engano, da região. Time, na verdade, num raio de 150 quilômetros que estava na Série A1 do Paulista, por exemplo. Então isso significou muito do ponto de vista de mercado, mas não o suficiente para sustentar um clube. Por isso que eu falo que há uma troca, né? Porque os valores de patrocínio hoje, eles superam em muito o consumo do torcedor. Porque o consumo do torcedor não é explorado. Né? E aí, então, a gente, na chegada em Prudente, é difícil você
Você tem que ter tempo para desenvolver ofertas e produtos e sentir o mercado, né? Mas nesse intervalo houve a redução dos patrocínios, evidentemente, porque você saiu de um grande centro, ainda que houve um esforço para tentar segurar boa parte dos patrocinadores, e um consumo ainda tímido. Até porque, veja, você teria que reformular uma marca, que foi o que teve que ser feito, que deixou de ser Grêmio Barueri, passou a ser Grêmio Prudente, desenvolver materiais esportivos, distribuir nas lojas da cidade, começar do zero, né? Então é do zero, é uma nova marca que tá... Esportivamente continua a equipe nas mesmas divisões, mas a marca é uma marca nova para um novo mercado, né? Então, apesar de, por exemplo, a frequência no estádio ter aumentado, enfim, o próprio consumo, mas com produtos de baixo valor também ter aumentado, não compensou a redução dos patrocinadores no médio e longo prazo, né? Eu acho que até nesse bloco a gente falou duas coisas que tem que ficar de lição para o nosso telenauta, né? Você que está entrando agora nesse mercado, pensa em trabalhar com gestão em marketing esportivo, primeiro ponto é a postura profissional, quer dizer, você tem um contrato, né, Michel? Você tem que honrar esse contrato, e honrar o contrato não só de cumprir o contrato no prazo que está definido, e sim honrar em tudo que você prometeu ali. Todas as propriedades. Se você prometeu que o jogador vai a campo, ele vai a campo. Se você prometeu que o jogador está num evento, ele vai ao evento. Se você falou que ia licenciar produtos com a marca do clube, você tem que fazer isso. Quer dizer, simplesmente é uma postura profissional que eu acho que os clubes ao longo do tempo abandonaram. E a segunda coisa é a questão do próprio marketing em si. Ele não dá para ser feito com resultados imediatos. Não existe marketing com resultados imediatos, né, Michel? Eu acho que tem uma maturação, não é isso? Com certeza. Mas essa maturação, por isso que o marketing ainda é um pouco difícil ainda no esporte, porque esse tempo no esporte ele é diferente. Diferente. E a gente costuma brincar que assim, toda segunda-feira, agora falando especificamente do futebol, que foi a realidade que eu vivi no Barueri, toda segunda-feira é um caso novo, né? Dependendo do que aconteceu no domingo. Então esse tempo ele é um pouco cruel no esporte, né? Você acaba não tendo essa possibilidade de maturar, o resultado tem que ser imediato, o que acaba sendo um equívoco, né? Mas é tudo muito novo, né? O marketing esportivo, naquele conceito que a gente definiu no início do programa, ele está engatinhando no Brasil, ele está começando agora. A gente vê, por exemplo, o Paulo Nobre assumiu agora no Palmeiras, ele está falando, agora eu vou profissionalizar o marketing no Palmeiras, agora eu vou profissionalizar. Uma torcida de, imagina, 15, 16 milhões de torcedores, consumidores, né? Então a coisa tem que tomar corpo, né? Só para finalizar aqui esse bloco, eu queria que você respondesse uma coisa aqui para a gente. Sua experiência acadêmica ajudou nesse processo, no reconhecimento desse cenário? O que você acha? Dúvida. Quer dizer, todo o seu background de academia, de professor, de estudioso, pesquisador, te ajudou nesse sentido? Ajudou no sentido de entender o contexto, de saber onde que estavam os gargalos, né? Por que a engrenagem não rodava, onde que faltava uma peça, assim por diante. Isso ajudou muito, os conhecimentos todos que nós temos em marketing, em gestão e tudo mais. Agora, por um outro lado, e aqui fica uma reflexão, é de você conseguir fazer com que essa cultura passe a imperar dentro dessas instituições. Né? Que é o mais difícil. Que é mais difícil. Porque daí, de novo, não vou me prolongar, mas só para dizer, a estrutura ela é uma estrutura politizada, preenchida estatutariamente por pessoas que são associadas, enfim, mas não necessariamente são pessoas especializadas, aprofundadas. Então essa cultura ainda está engatinhando e precisa mudar. Nós vamos botar mais fogo nessa lenha, né, no próximo bloco, né, Everett? Então convida todo mundo a continuar com a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. As histórias que eu via no Dia de Saúde me inspiraram, e agora eu sei que é minha vez de inspirar outras pessoas que ainda não fazem parte dessa comunidade. No Dia de Saúde você tem duas opções, seguir os cardápios sugeridos ou montar as suas próprias refeições. No início eu usava os cardápios sugeridos. Com o tempo eu aprendi a me alimentar e passei a criar as minhas próprias refeições no contador de pontos. Com isso eu ganhei liberdade nas escolhas. Eu focava só na alimentação. Mas eu percebi a força da comunidade quando fiz meu primeiro post e recebi muitos comentários. Isso é muito motivador. Eu sempre postava para desabafar nos momentos de crise Pac-Man. E todo mundo me motivava. Isso foi o que mais me ajudou no processo. Eu ficava horas na academia e nada disso ajudava no emagrecimento. Eu percebi que nem precisava tanto assim. Que
que era só controlar a alimentação e ser ativa fisicamente. Consegui até dar mais atenção para minha família, porque faço só o necessário, sem excesso. Emagrecer me fez perceber que a diversão não está limitada a sair para comer. Eu tirei o foco da comida e passei a viver muitas outras coisas. Depois do Dieta de Saúde, eu passei a dançar. Eu tô aprendendo samba, forró e zouk. Eu saltei de paraquedas, fiz rafting e até tentei aprender a surfar. Eu não teria feito nada disso sem o Dieta de Saúde. Eu, Leandro do KLB, também estou na TV ABCD. Valeu! Eu pesava 78 quilos e depois de um mês em Dieta de Saúde eu já estou pesando 73. Eu integrei a comunidade da minha vida. O que eu mais gosto no Dieta de Saúde é a solidariedade. Eu acredito na mudança da pessoa, na verdade. O Dieta de Saúde deu uma ferramenta para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Mudou bastante a minha vida. Estamos de volta, amigos, com o nosso terceiro e último bloco do Negócio de Esporte de hoje. Lembrando para vocês que a gente está aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas, para falar sobre o que há de novo na gestão do esporte e no marketing esportivo. Queria aproveitar e já mandar um abraço aqui para o meu amigo DJ HL, lá do Rio de Janeiro, que está nos assistindo, da Rádio da Nação. Prazer ter você aqui com a gente, DJ. Mandar um abraço também aqui para o Mário Chaves e o Rodrigo Saboia, do Clube Regatas do Flamengo, que sempre acompanham a gente. Marcos Miranda da Nexera, o Gouveia da Volt e o Vinícius Amácia da Boomer Eventos, que sempre acompanham nossos programas aqui também. E já emendando, voltando com aquele assunto que a gente estava falando, né? Como é que foi a sua experiência, se a sua experiência acadêmica ajudou, né, Herbert? Porque assim, a gente, até pegando esse gancho, semana passada a gente teve aqui como convidado o Fernando Trevisan, que é da Trevisan Consultoria e da curso de pós-graduação da Trevisan, que ele falou a respeito de formação de atletas, formação de gestores para clube esportivo. Você é uma exceção à regra, porque na verdade você teve toda uma formação para depois assumir um clube. Normalmente a pessoa assume o clube e vai fazer sua formação. A pergunta é para colocar fogo aqui, Rodrigo. Vamos lá, né? Você, com toda a sua formação, ao assumir o Barueri, você teve um boicote ali das pessoas que ali estavam? Existiu isso ou não? Ou você foi valorizado, né? Quer dizer, pela sua formação. 8 ou 80, você foi... Não, eu acho que... O que você sentiu? Acho que tem muito... Não, boicotado de maneira nenhuma. Eu tive incentivo para implementar o trabalho. Isso acontece em todos os clubes? Deram condições. Eu acho que do ponto de vista operacional, acontece, quando você está falando da operação, né? Uhum. Agora, na tomada de decisão, acontece numa cúpula. No Barueri, a cúpula, nós estávamos na cúpula, porque justamente era um clube empresa, mas talvez se eu fosse num outro clube tradicional, associação, talvez eu não tivesse a flexibilidade. Mas o pulo do gato, na verdade, é o seguinte, eu não entrei simplesmente por conta do background que eu tinha. É um background mais um networking, uma rede de contatos. Então eu acho que o background, o conhecimento que você adquire, por ser um mercado muito fechado ainda, ele não é suficiente para você ter acesso ao mercado. Mas ele é necessário para você permanecer. Agora, você precisa também desenvolver uma rede de contatos para que você possa ter acesso a essas grandes organizações. Ainda não é aquela coisa tradicional que você vai lá e tem um mural com um emprego e tem lá um emprego numa grande instituição. Isso não acontece nesse mercado. Mas também se você chegar nesse mercado sem nenhum tipo de conhecimento, muitas vezes você fica vencido pela falta de argumentos, pela falta de condições. Agora, não quer dizer que todo mundo era a favor do trabalho, enfim, é lógico, mas isso em qualquer organização, não é uma particularidade do esporte. Qualquer empresa. Então, às vezes você chega,
você tem uma visão diferente, aí você tem debates e é assim mesmo. Mas isso termina enriquecendo o processo. Acaba até, enriquecendo. Né? Que... Não, mas eu, de maneira nenhuma, eu tive condição de legal. trabalho, fui estimulado, fui incentivado, e no caso ali, que era uma particularidade, foi para criar uma estrutura, um departamento, então nem faria muito sentido. Né? Você já foi com a mentalidade de clube-empresa, ou seja, já chegou lá, além do seu background, com o seu network também, quer dizer, tudo somado e para fazer a coisa crescer. Então, acho que já havia um consenso de levar uma pessoa... era favorável. Se eu fosse num clube mais tradicional, talvez eu enfrentasse mais restrições. E aí eu teria que tomar um pouco mais de cuidado, né? Você tem que passar por um crivo muito mais severo para implementar ações que você acredita que mercadologicamente fazem sentido. Mas peraí, mercadologicamente faz sentido, mas internamente faz sentido? Será que não vai dar problema com outro gestor, com a oposição, isso tudo? Porque tem todo um caráter político que no Barueri, por ser um clube-empresa, era amenizado. Não que não existia, porque a política há em qualquer organização, mas era muito mais amenizado e isso foi um facilitador. Você foi gentil quando falou um pouco, né? Na verdade, a gente sabe que se... Na terra daqueles caciques nos grandes clubes, a gente tem que tomar um tremendo cuidado. E né? a gente fala isso, até faz esse tipo de pergunta, porque a gente está no dia a dia, a gente conversa com pessoas dentro do clube, dos clubes, pessoas dentro do departamento de marketing, pessoas que assumem direção, gestão dentro de clube, que fala que é complicado mesmo. Vocês não conseguem implantar as ideias, passam noites desenvolvendo projetos para implantar no clube e é barrado, sempre barrado, então... Por conta desse caráter político que há nesses... E ainda é um mercado restrito, né, Michel? Você estava colocando, assim, você tinha um network que fez com que isso acontecesse, mas de fato ainda principalmente quando a gente fala em clubes de futebol, ainda se trata de um mercado bem restrito hoje. Não é um mercado que você vai se capacitar e pronto, vai entrar, né? É um mercado que tem que ter uma série de pré-requisitos, conhecer pessoas, frequentar os eventos do setor, para você interagir com esse grupo, né? Porque senão é difícil de entrar mesmo, não é, Michel? É mais difícil, é um mercado um pouco mais fechado, no Brasil em particular, na América do Sul como um todo, né? Mas no Brasil em particular, por ter esse modelo de associação, ele é mais fechado porque, claro, há corporativismo, há indicações internas, há todo um público que claro, às vezes eu sou sócio da instituição há 20 anos, então eu pertenço àquilo, eu prefiro manter sobre o público interno. A profissionalização ela acaba acontecendo naquelas áreas onde o conhecimento acaba sendo crítico, né? Mas em áreas em que você... a gestão é interessante porque ela fica um pouco... Ela está atrás, está nos bastidores e nem sempre as decisões que você toma nos bastidores elas aparecem, né? Diferentemente da área técnica, onde a decisão do treinador acaba ficando em evidência, o indivíduo se machucou, então cai nas costas do médico, então você tem que ter um médico, e assim por diante. Mas a gestão ela ainda tem esse caráter de às vezes você conseguir acomodar pessoas que não necessariamente são especializadas, mas elas conseguem tocar o dia a dia de uma maneira... E isso acaba acobertando, né? Um pouquinho a profissionalização da gestão, né? E só um adicional, para a gente não perder o assunto, porque tem essa questão também. Quando a gente fala da profissionalização do esporte que está acontecendo aqui no Brasil, mas ela acontece num nível gerencial um pouco mais abaixo, não é no nível estratégico. O nível estratégico, que é o nível da tomada de decisão, ela acontece num nível desse grupo político que representa as lideranças desses clubes, dessas associações, assim por diante. Então, quando a gente fala assim, a gestão profissional são bons profissionais, pessoas que têm um background, mas que elas simplesmente estão executando de uma maneira mais eficiente, as decisões estão sendo tomadas por um vértice estratégico amador, não de maneira pejorativa. Não sei se vocês me entenderam. Claro, a decisão está sendo tomada por um grupo que não é profissional, mas ele é executado de uma maneira relativamente competente por um grupo profissional. Mas se o erro já está na tomada de decisão, você não tem como mudar. Tem o que fazer. Eu acho que nesse processo da tomada de decisão, quer dizer, o grande avanço nesse momento é que há o interesse desse grupo mais político em receber orientação, mesmo que num nível gerencial, de uma equipe de profissionais qualificados. Quer dizer, o fato de você se cercar de pessoas qualificadas para tratar do assunto, pelo menos a gente sabe que os assuntos vão chegar lá num nível melhor do que chegavam, porque antes era tudo desqualificado, né? Do estagiário até o presidente, a gente via
sem sentido pejorativo, mas a gente viu pessoas que na verdade estavam de boa vontade, na raça, às vezes trabalhando após as 6 ali, porque tem suas atividades que na verdade são seu próprio ganha-pão, né? A maioria dos diretores, dirigentes de clubes hoje trabalha e vai para lá depois do expediente, dedicar 1-2 horas para o clube, que não é muito, se você falar principalmente de clubes de futebol que estão na primeira divisão, né? Então, acho que pelo menos o processo está melhor, né? O conceito está aí, quando a gente fala profissionalização, telenauta, não é exatamente só a questão da pessoa, né? É até a dedicação, né? A dedicação profissional. A pessoa que ganha para exercer aquela função e por isso pode ser cobrada, coisa que não acontece hoje. Exatamente. Né? Hoje, a gente até queria, o nosso tema hoje é gestão de patrocínios, né? Então a gente, até voltando um pouquinho para esmiuçar, você falou uma coisa interessante, né? Que chegava no e-mail patrocínios, a pedido de patrocínio, proposta e tal. Como é que ocorre um processo de negociação dentro de um clube? O que você vivenciou lá? Quer dizer, é tão simples assim quando um clube está na primeira divisão do futebol, recebe já propostas sem sequer às vezes ter um planejamento, Michel? Recebe, mas veja, o problema de receber é que acaba produzindo uma acomodação. Né? Certa vez eu fui numa palestra de um ex-vice-presidente do Barcelona e ele falou que ele colocou a mala embaixo do braço e viajou a Ásia inteira explorando mercados e buscando. Se o Barcelona faz isso, por que outros clubes de menor porte vão ficar sentados esperando? Mas isso gera uma acomodação. Imagina, né? Então, assim, essa busca, né, essa busca automática, né, porque em função da exposição que o clube obteve, acaba gerando essa captação passiva, vamos dizer o seguinte, vamos dizer dessa maneira. Mas isso não deve anular um esforço proativo da organização, via a sua área de marketing, de buscar parceiros. Né? Então, no nosso caso em particular, na época de Barueri, a gente desenvolveu um plano comercial em função de todas as propriedades, e propriedades, de novo, não vamos reduzir só a camisa, mas todas as propriedades que nós imaginávamos que fosse possível de ser, tinha algum valor comercial, né? E saíamos também ao mercado, buscamos parceiros, visitações, enfim, um esforço comercial de fato, que combinado com muitas vezes essa busca automática por exposição, que só acontece quando você está na crista da onda, né? Então por isso você não pode se acomodar, né? Só acontece depois, se acontece, porque esses clubes desse porte acontece isso, são altos e baixos, sobe e desce. Então e aí quando você está no baixo, né? Como é que você faz? Então houve uma estruturação de uma área comercial e até via agências terceirizadas também, que buscavam essas parcerias, né? Então depois que há o contato, aí você vai. Como você já desenvolveu um plano comercial, já com valores, é só uma negociação em cima de valores, propriedades, concessão de um lado, concessão do outro, assim por diante, e a coisa já caminha. Né? Então, legal. E assim. Pegando o gancho, você falando de patrocinadores, né? O que diferencia os contratos de patrocinadores no Brasil e Europa? Existe alguma diferença? Que aqui a gente vê pouca ação, né? São poucas ações que acontecem com jogadores, com clubes, com marcas, com licenciamento, com franquia, que eu até acho, né, em uma opinião minha, que é pouco explorada. Porque se eu fosse, por exemplo, gerente da Adidas, eu exploraria muito mais a marca de um clube brasileiro, por exemplo. Eu falo a imagem do jogador, imagem do clube, enfim. Na verdade, é basicamente uma questão de maturidade do mercado, entendeu? Então, quando a gente está falando fora do Brasil, não só na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, que é um outro modelo de negócios mesmo, já há uma maturidade, que todas as partes do negócio já entendem essa relação como uma relação natural. Quer dizer, eu tenho um parceiro que ele aloca recursos para a minha instituição e eu tenho que devolver para ele em forma de benefícios em termos de comunicação, em termos de marca, de visibilidade. Então isso é muito natural. Então essa exploração ela é estimulada por todas as partes. Então a criatividade do patrocinador, a receptividade e também criatividade por parte do patrocinado, e isso acaba retroalimentando o processo que você vai tendo. Porque a gente não pode falar assim, o Brasil não tem criatividade. Tem, mas o mercado ainda não é maduro. Então, às vezes, a empresa tem criatividade, mas ela enfrenta barreiras no clube. Né? Às vezes o clube não quer muito devolver, tem uma certa criatividade, mas não sabe muito como entregar. A empresa também na contrapartida, não, deixa assim mesmo, põe só a marca, eu não tenho uma estrutura compatível com isso. Falta explorar então, isso. É muito uma questão de maturidade, não é uma questão de criatividade. Acho que até uma zona de conforto, né, Michel? Acho que entrou-se numa questão cultural e que virou uma zona de conforto para todo mundo. Bom, a gente faz um contrato básico aqui que explora a camisa do time, explora uma placa ali, uma coisinha ali,
Bom, e é só isso que a gente tem que entregar. Por outro lado, o clube, eu faço um contrato que vai me dar um dinheirinho, boto aqui na camisa, é só isso que eu tenho que entregar. Então, acho que virou uma zona de conforto que agora mas os clubes... está sendo provocado pelas... Agora os grandes patrocinadores começam agora a falar, opa, peraí, né? E essa é a grande diferença, porque a gente está falando, essa provocação, né, porque na minha cabeça não entra. Um Adidas, por exemplo, ela é fornecedora de material esportivo de um time na Europa. E que lá ele tem uma série de coisas a cumprir. Uma Nike, por exemplo, patrocina que é a camisa do Barcelona. Quer dizer, o Messi vai, ele é obrigado a ir em evento. Ele vai. Tá, por que o Joãozinho do time aqui em São Paulo não pode ir no evento se o Messi vai? Né? Quer dizer, eu acho que até eles estão trazendo esse padrão para cá, né? Eu acho que isso... a gente nunca pode desprezar o aspecto cultural, né? Nesse aspecto é complicado, você vai ter que ir vencendo essa barreira, porque a Adidas é uma marca global, mas a gestão na Europa é uma, a gestão no Brasil é outra, com as suas adaptações culturais. Então, essa zona que você colocou muito bem, essa zona de conforto bilateral, ela acontece porque entende que a cultura funciona dessa maneira. Né? Entende que vai, tá bom, então um atleta daquela equipe vai no evento, mas ele vai com uma cara meio fechada e tudo bem, não, porque ele é uma celebridade, então ele pode... E aceita-se isso com uma naturalidade que não deveria ser normal, mas as pessoas entendem, não, é assim mesmo. E isso retroalimenta negativamente o processo e faz com que ele permaneça da maneira que ele é um ciclo vicioso, né? Exatamente. Eu não te dou, você não me cobra, aquele negócio, né? Você não me liga, eu não te ligo, tá tudo bem por aí, né? Pô, é legal, Michel. E eu só queria uma dica para você, assim, o pessoal, muita gente que nos assiste, manda lá para o nosso site, na sbgme.com.br, a questão de patrocínios. Qual o melhor jeito de você pedir um patrocínio? Outro dia eu recebi lá no nosso e-mail a questão uma pessoa que pratica automobilismo. Quer dizer, você precisa fazer um projeto, né, Michel? Não é simplesmente você ligar... Você precisa, mas eu virei um pouco cético em relação a isso, porque a primeira coisa que o patrocinador tem que ter é consciência muito clara e honesta do tamanho do produto que você tem, da visibilidade, do poder comercial que você tem. E tentar buscar parcerias que sejam compatíveis com o que você está oferecendo. Muitas vezes você tem... Porque essa compatibilidade entre o valor da marca entre o patrocinador e o patrocinado, ela existe. Então você não pressupõe uma multinacional patrocinando, por exemplo, um time de bairro. Não existe isso. Não existe. Assim como você não pressupõe uma marca, um Barcelona sendo patrocinado por um mercado da esquina. Então essa compatibilidade tem que existir. E isso vem da consciência do patrocinado. Bom, qual é o tamanho, qual é a dimensão do meu produto? E aí, claro, você vai montar um projeto, mas é um projeto que tem propostas comerciais, valores, condições que sejam compatíveis com o meu valor. E buscar, então, patrocinadores que se enquadrem nesse contexto. Bom, fica a dica aí para você, amigo telenauta, que está buscando patrocínio no mercado agora. Se você tem o seu time de futebol, se você tem a sua escolinha, qualquer negócio ali, tente buscar alguma coisa nas redondezas da sua residência, patrocinadores que possam explorar esse seu mercado. Não adianta você tentar começar lá por empresas tipo Red Bull, Centauro, Nike, não adianta, isso não vai acontecer, você vai perder o seu tempo. Comece com patrocínios que tenham mais a ver com a sua realidade e depois, naturalmente, com um negócio sério, com gestão, com profissionalismo, isso vai crescendo. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso último bloco. Eu queria agradecer a sua presença, Michel, pedir suas palavras para o nosso telenauta. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Deixar os seus dados aí para o nosso telenauta, o telefone lá da FIA. O pessoal que quiser fazer cursos de gestão, de especialização, em breve o Michel está lançando junto com a FIA, na verdade a FIA lançando com o Michel, né, o curso online lá de gestão do esporte. Queria que você agradecesse. Queria agradecer a vocês pelo convite, parabenizar pela iniciativa, né, não só do programa, mas enfim da sociedade. Acho que é muito importante isso, a gente precisa desse debate para fazer com que as coisas de fato amadureçam, né? E me colocar à disposição para contatos. O Rodrigo sabe, o Herbert também, a gente está lançando um livro na metade do ano, um livro importante, encorpado, né, que trata justamente do assunto da gestão do esporte, juntamente com os cursos da FIA, né? Agradecer também a oportunidade de divulgar isso, mas o objetivo maior é poder capacitar ainda mais todo mundo que tiver interesse, porque é isso que falta e que é carente nesse mercado. O meu e-mail, para quem tiver dúvidas, enfim, eu fico à disposição, é michelf@fia.com.br, né? E o telefone nosso lá é 11 3732 2031. Eu agradeço de novo a oportunidade de vocês, um grande abraço.
Mas a gente que agradece a sua presença aqui, Michel. Aprendemos bastante, o filme foi muito importante também e hoje foi uma aula de pós-graduação aqui. Agradecer aos amigos de casa, os amigos que acompanham o nosso programa todas as segundas, 20 horas. Agradecer o John Paulo, que está aqui nos nossos estúdios, que é diretor jurídico da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo. Grande abraço aos amigos lá do grupo SBF, Centauro Nike Store, amanhã estou aí. E é isso aí, a gente deixa o site da Sociedade Brasileira, que é www.sbgme.com.br. Podem mandar as perguntas, questões, inclusive teremos os cursos, né, Rodrigo? Você pode falar agora quando for passado para você, os cursos online e também a viagem para a Espanha, que iremos ter em breve. Um grande abraço. É isso aí, amigos. Mais uma vez, obrigado por ter vocês aqui conosco. Nesse próximo sábado, dia 23, das 10 ao meio-dia, vocês poderão curtir mais um evento da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo no Museu do Futebol, o evento Mega Eventos Esportivos, o Brasil como Centro Mundial do Esporte. Esperamos vocês lá e também na próxima segunda-feira. Vocês viram meus dados aí, meus e-mails. Foi um prazer estar com vocês novamente. Aquele abraço.